Dizem que há lugares onde a noite não apenas cai, ela desaba sobre a terra como um peso antigo, cheio de memórias, ecos e presenças que jamais descansam. A estrada de Sinzamar é um desses lugares, uma estrada estreita, úmida, sempre coberta por uma neblina que parece ter vida própria. Os moradores da região evitam falar dela à noite e evitam ainda mais cruzá-la. Naquela noite, Dionísio não teve escolha. O trabalho o prendeu por horas além do normal. As máquinas falharam, o turno atrasou e ele foi o último a sair do depósito de ferramentas. Quando fechou o cadeado, um vento gelado cortou sua nuca como se o estivesse alertando. Ele olhou para o céu. Nenhuma estrela, nenhuma lua. Aquela era a lua negra. Uma noite em que até os animais se escondem. Dionísio entrou no carro, respirou fundo e começou seu caminho de volta. Mas o desvio principal estava completamente interditado. E a única opção era Sinzamar. A estrada estava tão escura que parecia sugar a luz dos faróis. A chuva, fina no começo, começou a engrossar e o som das gotas no vidro parecia dedos batendo, pedindo para entrar. No rádio, só estática. Nem notícias, nem música. Nada. Como se o mundo lá fora tivesse parado. Dionísio tentou manter o foco, mas algo estava errado. A neblina parecia acompanhar o carro, como se movesse junto com ele, e as árvores nas laterais eram tão densas que pareciam paredes vivas. Ele passou a marcha, tentando estabilizar a velocidade, quando um uivo ecoou pela floresta. Não era um uivo comum. Não era o som de um animal pedindo ou reclamando. Era um uivo profundo, cheio de agonia e fome. Dionísio sentiu o peito apertar. Olhou pelo retrovisor. Nada. Mas o sentimento de ser observado se espalhou sobre ele como um cobertor frio. O carro seguiu. 5 minutos, 10, 20, mas cada minuto naquela estrada parecia uma hora. O tempo parecia distorcer dentro da escuridão. Então, sem aviso, uma sombra enorme cruzou a estrada num salto. Rápida demais, alta demais, grande demais. O carro quase derrapou. O coração de Dionísio bateu tão forte que ele achou que fosse desmaiar. Ele tentou se convencer de que era só um animal grande, mas a estrada ficou completamente silenciosa. Nada de chuva, nada de vento, nada. Como se o mundo estivesse segurando a respiração. O farol do carro piscou. Uma vez, 2, 3, e apagou. O motor morreu logo em seguida. Dionísio girou a chave. Nada. Giro. De novo. Nada. De novo. Nada. Somente o som de sua respiração acelerada. O barulho do próprio coração e um silêncio sufocante, prévio a algo terrível. Foi então que ele ouviu passos, lentos, pesados, molhados, como se algo muito grande estivesse caminhando na lama, aproximando-se da estrada. Ele trancou as portas, tentou controlar a respiração, mas o ar parecia não entrar direito. Tinha cheiro metálico, cheiro que lembrava sangue. "Tem alguém aí?" ele chamou, sem pensar, e se arrependeu imediatamente. Os passos pararam, e o silêncio que veio depois foi tão profundo que Dionísio quase conseguiu ouvir seu próprio medo ganhando forma. Uma algarrajo bateu no capô, lenta, pesada, cruel, aranando o metal, como se quisesse senti-lo, como se estivesse provando a presa antes de devorá-la. Um relâmpago rasgou o céu, e naquele segundo infinito, Dionísio viu e jamais esqueceria. A criatura tinha a altura de 2 homens, pelos longos e encharcados, mandíbula alongada, dentes grandes demais,
afiados demais, e olhos amarelos que brilhavam como fogo dentro da neblina. Era um lobisomem, mas não como os livros descrevem, não como filmes mostram. Era mais velho, mais primitivo, mais inteligente e absolutamente faminto. Ele girou a chave com desespero puro. O motor engasgou e finalmente ligou. Ele acelerou com tudo, mas o lobisomem correu atrás. Rápido, demasiado rápido, correndo como se a gravidade não se aplicasse a ele, como se estivesse deslizando pelo chão. A criatura parecia ora à esquerda, ora à direita, ora atrás, e às vezes desaparecia completamente, fazendo Dionísio desejar não ver o momento em que surgisse de novo. Um novo relâmpago iluminou a estrada, e lá estava ele, parado no meio do caminho, maior do que antes, como se crescesse no escuro. Dionísio virou o volante desesperado. O carro derrapou, perdeu o controle, saiu da pista e bateu violentamente contra o barranco. Tudo ficou escuro. Quando ele abriu os olhos, tudo estava desfocado e a criatura vinha se aproximando, passo por passo, lenta, certeira, pronta. Dionísio abriu a porta e correu para dentro da floresta. A escuridão parecia viva. Os galhos arranhavam seu rosto. Os espinhos prendiam sua roupa. A chuva cortava como lâminas geladas. E, atrás dele, aquele som de passos pesados continuava. Ele viu uma luz fraca, uma pequena casa de madeira. Entrou. A porta estava destrancada. A casa parecia abandonada. Havia décadas. Cheiro de mofo. Objetos quebrados. Silêncio absoluto. Marcas de garras por toda parte. No teto, no chão, nas paredes. Um aviso. Ou talvez um histórico de vítimas. Então, o teto rangeu. Madeira se partiu. Algo pesado se moveu sobre a casa. O lobisomem estava lá. Os olhos amarelos apareceram no buraco aberto no teto. E o rosnado preencheu a casa inteira. Dionísio correu pela porta dos fundos e se embrenhou ainda mais na floresta. Sem direção, sem ar, sem esperança. Depois de muitos minutos correndo, ele viu algo. Uma luz mais forte, mais estável. Diferente da casa abandonada, uma construção maior. .com. Chanelas. Com. Vida. Uma antiga sede de caça. Os lenhadores daquela região usavam o lugar décadas atrás. Mas agora, segundo histórias locais, ninguém mais frequentava. O único que restara. Um velho que todos chamavam de Guardião da Serra. Dionísio bateu na porta com força. 3 vezes. 4, 5. Quase implorando. A porta abriu. Socina. E dentro, sentado calmamente perto da lareira, estava um velho, magríssimo, pele enrugada, olhos profundos, com a expressão de quem já viu mais coisas do que deveria. Eu ouvi você chegando, disse o velho, sem sequer virar o rosto. A voz dele era baixa, mas carregada de certeza. E ouvi o que vem atrás de você. Dionísio tentou explicar o que aconteceu, mas as palavras se embolavam na boca. Estava cansado, ferido, ensopado e apavorado. Você atravessou a estrada de cinza-mar, na lua negra, disse o velho. E nessa noite, o guarda-lua desperta. Dionísio perguntou o que significava, mas a resposta veio simples. É terrível. O lobisomem que o persegue não é comum. Ele não é apenas criatura. E guarde, condenado a caçar todo aquele que invade seu território nestas noites antigas. A porta da cabana tremeu com um impacto. O velho nem se moveu. Somente olhou para o fogo, como se estivesse ouvindo
algo que ninguém mais conseguia ouvir. Ele já te escolheu, disse o velho, mas ainda há uma chance. Dionísio respirou fundo, mas o ar parecia pesado, quase sólido. Você precisa encará-lo, disse o velho. N, ou fugir. N, ou lutar. N, ou gritar. Apenas encarar. No fundo dos olhos. Se correr, morre. Se encarar, vive. Ou, pelo menos, se transforma. Dionísio olhou, forçado pelo desespero, ou guiado por algo mais. Olhou fundo nos olhos da criatura, nos olhos que brilhavam como chamas amarelas. O tempo parou. O ar desapareceu. O mundo ficou em silêncio. O lobisomem hesitou. Fez um som gutural, quase um lamento, e então começou a transformação inversa. A criatura perdeu a forma monstruosa e se tornou um homem. O velho murmurou palavras antigas. Você quebrou a maldição dele, disse o velho, mas não a sua. Dionísio viu seus próprios olhos no espelho, amarelos, como os da criatura. A lua negra voltaria, e ele não seria mais perseguido. Ele seria o que persegue.